Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus é o guia. Irmãos Neliton e Raquel cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Você precisa de uma rocha para se firmar, de uma bênção para te alegrar e do poder de Deus se renovar. Você precisa de um comandante para te guiar, para o teu barco não naufragar. Precisa de alguém pra te ajudar. Jesus é o guia, Jesus é a fonte, é o Galileu que quer te libertar. É poderoso, é maravilhoso, é o leão da tribo de Judá. Jesus é o guia, Jesus é a fonte, é o Galileu que quer te libertar. É poderoso, é maravilhoso, é o leão da tribo de Judá. Você precisa ser curado de uma doença, precisa renovar a tua crença, viver feliz com o bem que Deus te dá. Você precisa se renovar de todos os pecados, sentir Jesus andando ao seu lado. Jesus te ama e quer te ajudar. Jesus é o guia, Jesus é a fonte, é o Galileu que quer te libertar. É poderoso, é maravilhoso, é o leão da tribo de Judá. Jesus é o guia, Jesus é a fonte, é o Galileu que quer te libertar. É poderoso, é maravilhoso, é o leão da tribo de Judá. É poderoso, é maravilhoso, é o leão da tribo de Judá.
Ouvintes, o profeta desta era, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, pôs bastante ênfase neste ponto tão importante, aliás, o mais importante de toda a vida cristã, a ponto de se concluir que a pessoa pode não saber ler, nem escrever. Nós temos gente que pega a Bíblia, às vezes, na linguagem popular, de cabeça para baixo, as mensagens, como se estivesse lendo. Mas esse mistério não deixa de operar nessas pessoas, por não saberem a letra da Bíblia, a letra da mensagem. Por não saberem a Bíblia de cor. Então ele afirma que a primeira coisa foi que Deus desejou se revelar às pessoas. Agora, este se revelar não significa simplesmente as pessoas, os crentes, os eleitos, verem a coisa, ver o fenômeno de Deus se revelando em Jesus Cristo, ou nos profetas, no caso agora, por último, no profeta Irmão Branham. E, então, vamos individualizar. Você ficar de cá como um espectador, assistindo aquela revelação. Revelar-se através do corpo. Revelar-se através de você. Então isso traz para uma experiência própria. A própria pessoa não simplesmente assistindo, mas manifestando. É isto que é a manifestação dos filhos de Deus. E muita gente está esperando só para o último dia ou os últimos dias. Como se não estivéssemos nos últimos dias. Então, esse se revelar às pessoas se transforma no fato de se revelar nas pessoas, através das pessoas que compõem genuinamente o corpo de Cristo. Agora, isso não é para criar personalismo, conforme temos interrogado. Para que a igreja quer poder? Não se pode receber uma manifestação, não se pode ter uma emoção, não se pode ter uma evidência na plataforma que já se torna um pássaro raro. Não é assim. Ninguém deve ser enganado por isto. A pessoa começa a jejuar e depois a desmaiar. Ora, eu conheci um japonês que fazia isto. E ele não tinha nada, absolutamente nada de revelação da mensagem. Mas o profeta é mais grave. É bem mais grave nesse sentido. Ele disse, bruxas também fazem isto. Índios feiticeiros também fazem isto. Entram em êxtase.
E tem uma coisa, realizam muito mais. Eles chegam a fazer coisas, operar coisas que realmente estarrecem. Mas não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o mistério de Deus revelado. Ele não poderia fazer isto como um grande Deus Jeová. Ele não poderia fazer esse tipo de coisa. Nós estamos baseando na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Afinal, ele é o grande Jeová que cobre todo o espaço. Ele cobre todo o tempo e eternidade. É por isso que ele é Deus. Ele não está limitado a manifestações, a evidências. Pouca gente percebe o fundo desse mistério que o profeta de Deus veio revelar. Entre muitos mistérios, destaca-se o batismo do Espírito Santo sem sensação. A forma que Maria concebeu do Espírito Santo é a base. Caso contrário, ela tinha que esperar o Pentecostes para conceber. Ela não falou em línguas, ela não desmaiou, ela não teve evidências. Agora, veja, de que forma ela concebeu? Isso é tudo, isso deveria pôr fim ao assunto. Não nos levar para uma água morna, um culto sem vida, uma paralisia espiritual. Os louvores, a gratidão acompanham, mas não vão na frente. Não quero dizer que eu sou alguém, entre aspas. Deus não está limitado a esse tipo de coisa. Ele é grande demais para alguma vez ser revelado às pessoas e sujeitar-se a esses limites das pessoas. Na verdade, ele é Deus. E essa manifestação dele é tão misteriosa exatamente por causa da simplicidade. Quando alguém quer disfarçar, isso é história, isso é o natural. Sempre se torna humilde, às vezes até maltrapilho, para não ser reconhecido no meio do povo. Tanto no sentido do mal como para o bem. Conta-se daquele rei que se transformou, desceu do palácio, do seu trono, e foi ser um lenhador, foi rachar lenha, foi dormir no relento, foi passar necessidade. Ali estava um rei escondido,
e revelado em simplicidade, para conhecer o sofrimento do pobre. Quando Deus quer se esconder de jactanciosos, presunçosos, ele vai ali para um lugar bem humilde, bem simples, para uma manjedoura. E aí você já entendeu tudo. A principal série do profeta de Deus para esta era, que o caracteriza realmente como o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Foi encabeçada por qual tipo de mensagem? Deus escondido e revelado em simplicidade. Como poderia esse grande ser que nunca começou, que depois que você fosse além do ciclo de centenas de bilhões e trilhões de anos-luz no espaço, e mais para diante no infinito, para dentro da eternidade, e uma grande criatura. Ora, Jeremias viu isso. Infinito. Pense bem, eu tenho que raciocinar e dizer quão grande és tu, Senhor. Por que estarias limitado a pequenas e ridículas, às vezes, manifestações humanas para dizer que o Senhor está ali, mais do que em qualquer outro lugar? Oh, se você tem algum motivo para ser alegre na vida, para ter uma alegria, um regozijo que opera na tribulação, é saber que este Deus, que preenche espaços de bilhões e trilhões de anos-luz, e ainda segue adiante no infinito, se revela em você, irmã, irmão, na sua simplicidade, em suas fraquezas. É por isso que vem a expressão do profeta. Ele amava a paternidade. Ele era um pai e ele queria se manifestar através de um filho. E esse filho expressou realmente toda a personalidade divina, o caráter divino. Mas ele veio e viveu de que forma? Com quem ele viveu? Ele foi censurado por estar na mesa com os pecadores. Ele foi censurado. Porque talvez seja melhor você estar com pecadores, desde que seja o tempo e a hora de você estar ali, o objetivo de Deus, às vezes para salvar um deles, do que estar numa mesa de maledicentes, de difamadores, santos, entre aspas. Ele veio e se misturou com a gentinha a ponto dos grandes dizerem: olha lá a gente dele. Olha com quem ele se associa. Veja se tem algum príncipe no meio deles. É exatamente o que alegam
Diz, olha a gente dele lá. É só gentinha na linguagem deles. Aí vem a discriminação. É como diz o presidente do México em relação à ida do irmão Branham no México para o arcebispo. Quando o arcebispo disse, não, quem vai lá na arena, aquele general falou, presidente, a arena vai encher de gente. O arcebispo disse, que estava contra a ida do irmão Branham lá, disse, só vai gente analfabeta, atrasada. Essa gentinha, o presidente sentiu-se ferido com aquilo. Ele disse, senhor arcebispo, vocês têm esse povo há 500 anos nas mãos. E por que esse povo ainda continua atrasado? Há quantos anos esse povo está na mão de sua igreja? E continua ignorante? Por que um falso vem e encontra lugar no meio desse povo? Sendo que vocês são verdadeiros? Aquilo foi o suficiente. O que deveria ser suficiente para todos. Então, ele amou a paternidade. Ele ama ser pai. Preste bem atenção. Como Jesus foi filho e recebeu adoção no Monte da Transfiguração, cumprindo o propósito de sua vinda. Mas ele estava totalmente humano para cumprir este propósito. Nascido numa manjedoura, pobre, humilde, e reconhecido pela sociedade e pelo sistema religioso. Era filho. Dessas alturas, eu pergunto, qual é o maior privilégio neste mundo? É ser filho do homem mais rico do mundo? Do homem mais rico. Você vê na revista aí o homem mais rico do mundo. Ser filho dele, ser filha dele. Ou ser filho de Deus, ser filha de Deus. Seu pai é Deus. Esse mistério é revelado através de você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.